Zanin no STF, CCJ do Senado sabatina advogado. Advogado de Lula é aprovado para o STF com um dos menores placares entre os atuais ministros. Cristiano Zanin obteve 76,3% dos votos dos senadores. Ele foi sabatinado por quase 8 horas na CCJ. Prometeu atuar sem subordinação ao presidente da República. Goiás News. Notícia sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Brasília. O Senado aprovou nesta quarta-feira, 21, o nome de Cristiano Zanin Martins, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Por 58 votos a favor e 18 contra, Zanin teve sua indicação chancelada pelos senadores em votação secreta. O resultado da votação representa um dos menores placares em termos percentuais entre os atuais ministros da Corte. Zanin obteve 76,3% dos votos, valor que só foi maior do que os registrados na apreciação dos nomes de André Mendonça, 59,5%, indicado por Jair Bolsonaro, e Edson Fachin, 65,8%, indicado por Dilma Rousseff. Do que Zanin precisa para virar ministro do STF? Entenda o processo. Tenho confiança pela proximidade com Lula, que ele sabe que perdeu um advogado e sabe que não ganhou um ministro. Ele sabe qual é o papel de ministro do Supremo, disse o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, PTB. A votação no plenário foi feita rapidamente, menos de uma hora após o término da sabatina do advogado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado. Zanin acompanhou a votação do gabinete do senador Davi Alcolumbre, que presidente da CCJ. Apenas pessoas próximas estiveram com ele na sala do parlamentar. Proclamado o placar, o futuro ministro do STF ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDMG, para agradecer pela celeridade com a sua indicação. Transcorreu na casa. Na audiência na CCJ, que durou quase 8 horas, Zanin rebateu a pecha de ser apenas o advogado de Lula. E afirmou que não se subordinará ao presidente na sua atuação no Supremo, caso tivesse seu nome aprovado pelos senadores. Na comissão, o nome de Zanin foi aprovado por 21 votos a 5. Alguns me rotulam como advogado pessoal porque lutei pelos direitos individuais sempre contra a maré, afirmou. Respondo que sempre desempenhei minha função buscando a justiça. Ser advogado é ter que conversar, explicar e esclarecer a incompreensão. E avisou que sabe da diferença entre atuar como advogado e ministro do Supremo. Ainda assim, Zanin foi cobrado por senadores sobre sua ligação com Lula e a falta de impessoalidade na indicação de seu nome ao STF. O senador Alessandro Vieira, PSDB, chegou a citar uma frase do petista em entrevista dizendo que não se pode indicar um amigo para a vaga na corte. Vieira questionou Zanin se vai se considerar impedido de julgar processos envolvendo o presidente da República. Na resposta, Zanin disse que não poderá julgar em processos que atuou como advogado de Lula, mas foi evasivo ao falar de processos futuros. Penso que a imparcialidade do julgador é um elemento estruturante da justiça para assegurar credibilidade, afirmou. Terei que analisar o conteúdo do processo, saber qual o tema, quais as partes envolvidas e aí aplicar o que diz a lei. Como foi a sabatina de Zanin? Zanin disse que assumia compromissos com os senadores se for aprovado como ministro. Não permitirei investidas insurgentes contra a República. Exijo ouvir todas as partes, afirmou. Disse que pautará sua atuação na defesa da democracia e do Estado de Direito e que sabe separar o papel de advogado e de ministro do STF. Mas saibam que não vou mudar de lado. Meu lado sempre foi o mesmo, o da Constituição, das garantias, do amplo direito de defesa e do processo legal. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Ele prometeu que sua atuação não estará subordinada a Lula e que o presidente sabe disso. Vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Na minha visão, e acredito que é a visão do presidente, um ministro do STF só pode estar subordinado à Constituição, afirmou.
Zanin prosseguiu o discurso afirmando que atuará como um agente pacificador entre os poderes, para evitar interferências desnecessárias. Em breves acenos a parlamentares de direita e esquerda, falou que o direito à vida, a propriedade são garantidos pelo Estado Democrático de Direito e defendeu a erradicação da pobreza, fome zero, igualdade de gênero e uma agricultura sustentável como metas mais caras ao Brasil e embate com Moro. O esperado embate de Zanin com o ex-juiz da Lava Jato, o senador Sérgio Moro, União PR, foi em tom formal. Moro já havia avisado que não era barraqueiro, e até disse, durante a sabatina, que não havia pegadinhas nas questões. Coube a Moro apresentar até o momento a maior lista de perguntas. Da relação familiar com Lula aos processos da Lava Jato, o senador cobrou uma posição do indicado ao STF. O senador quis arrancar de Zanin o compromisso de que não atuará no STF em nenhum processo ligado à Operação Lava Jato. O advogado rejeitou a sugestão de Moro. Disse que não reconhece o rótulo da operação como uma referência prevista em leis e disse que vai examinar caso a caso. Eu não acredito que o simples fato de colocar o nome Lava Jato no processo é um critério para ser utilizado no ponto de vista jurídico para aquilatar o impedimento, disse. Quase tudo que funcionava em varas criminais muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Uma vez identificada uma hipótese de impedimento ou suspeição, não terei o menor problema de declarar. Mais tarde, quando a indicação foi submetida ao plenário do Senado, Moro anunciou que tinha votado contra o nome de Zanin. Casamento homoafetivo. O senador Fabiano Contarato, PTS, assumidamente homossexual, questionou Zanin sobre o seu posicionamento em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Respeito todas as formas de expressão do afeto e do amor. Isso é um direito individual, é um direito fundamental as pessoas poderem, da sua forma, expressar o afeto e amor. Isso tem que ser respeitado, na minha visão, pela sociedade e pelas instituições, respondeu Zanin. Magno Malta, PLS, um dos senadores tradicionalmente mais duros nas participações em sabatinas apostulantes ao STF, provocou Zanin ao perguntar se Lula era descondenado. O presidente foi absolvido em diversas instâncias, diversos juízos e no Supremo Tribunal Federal, afirmou Zanin. Isso aconteceu, segundo ele, pelas ausências de um julgamento imparcial e da coleta de elementos e julgamentos de um juiz imparcial, em referência a Moro. Esses processos talvez sequer deveriam ter existido. Aborto, drogas e marco temporal. Zanin evitou indicar de que lado está em questões sensíveis entre os senadores como aborto, legalização de drogas e o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Sobre legalização do aborto, uma pauta que os senadores de direita não aceitam, o advogado não deixou claro o que pensa. Já sobre legalização de drogas, alegou ver com bastante otimismo a revisita do Congresso à Lei de Drogas para diferenciar o usuário do traficante e estabeleceu penas mais amenas. Ainda sobre o marco temporal, limitou-se a descrever a disputa entre legislativo e judiciário. Cada instituição terá que sobrepesar aquilo que está na Constituição e que aparentemente podem estar em conflito e terão que ser conciliados, como o direito à propriedade e do direito dos povos originários, afirmou. Zanin também evitou responder sobre o inquérito dos atos antidemocráticos, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. Alegou que poderia ficar fora do julgamento caso tente entrar no exame concreto da investigação. Lembrou que a conclusão da apuração passará pelo colegiado do STF, o qual ele deseja participar. A resposta foi dada ao senador Esperidião Amin, PPSC. Para o congressista, o inquérito capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes o atormenta. Este assunto é um grande outdoor de um grande descompromisso com o Estado Democrático de Direito, afirmou o senador. Bancada bolsonarista. Dos bolsonaristas na comissão, os senadores Flávio Bolsonaro, o filho 01 do ex-presidente, e Jorge Seif, PLSC, trataram Zanin como ministro antes mesmo da votação terminar. Eles pouparam o indicado de ataques frontais. Se o presidente da República hoje fosse Jair Bolsonaro, ele não ia indicar um inimigo, disse Seif. E eu não posso jogar pedra porque o presidente Bolsonaro indicou André Mendonça, que ele confiava e que tinha uma amizade próxima. Quantas vezes comemos peixe, fizemos eventos. Era próximo da primeira-dama.
Já Flávio Bolsonaro antecipou que Zanin deveria ter uma votação expressiva tanto na CCJ como no plenário do Senado. Quero a Deus que o senhor leve o bom senso, a seriedade, a segurança jurídica e exemplo de respeito à Constituição na sua atuação no STF, afirmou. Flávio Bolsonaro quis saber se Zanin aprova o chamado Ficha Expedition, uma expressão em inglês usada para definir ações judiciais que são deflagradas para buscar provas contra um investigado de maneira genérica. O senador não citou seu pai nominalmente, mas a referência tem relação às críticas que Bolsonaro faz às operações de busca e apreensão determinadas por Alexandre de Moraes e que tiveram como alvos auxiliares do ex-presidente. Na resposta, Zanin respondeu de maneira genérica, sem citar um caso específico e declarou que o Ficha Expedition é prática condenável. A senadora Damares Alves, Republicanos DF, centrou as perguntas na pauta de defesa à infância. Zanin repetiu o argumento de que o Congresso é o melhor espaço para legislar para escapar de temas polêmicos. Assim aconteceu para responder sobre a idade de consentimento. Ele citou uma disposição constitucional para falar que é dever da família a proteção do jovem e do adolescente. Para vencer últimas resistências a seu nome, Zanin começou a sabatina falando que ouviu muitos senadores e viu como a diversidade nas posições na casa. Tive a honra de conversar com muitas lideranças e bancadas e também com muitas senadoras e senadores individualmente. Nessas oportunidades pude ouvir, aprender, e tive a certeza de que posições democráticas estão acima de todos os interesses. Pude ouvir a voz do Congresso Nacional sobre temas como a pauta de costumes, sociais e econômicas, disse. O Senado bloqueou a entrada do plenário onde ocorre a sabatina. Na porta principal da sala foram posicionados 3 seguranças. A casa só permitiu a entrada de senadores e de um assessor por parlamentar. Somente cinegrafistas e fotojornalistas puderam entrar no local para acompanhar de perto as respostas de Zanin. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Como mostrou o Estadão, a votação de Zanin era um teste importante para dimensionar a base do governo Lula no Senado, onde o Planalto esperava ter maior consistência para aprovação de matérias de seu interesse. O mínimo necessário para aprovação eram 41 votos. O líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, chegou a falar em obter 60 votos em plenário para indicado do presidente.